É impressionante como a sanha pessoal de alguém em perseguir, calar, censurar e, de certa forma, até torturar uma pessoa deixa ela completamente maluca, ensandecida e cega, de certa forma, não é? Olha só, Alexandre de Moraes está achando que o povo brasileiro é idiota, que não está percebendo aí a última dele. Na verdade, isso aqui não é nem uma armadilha, é uma pegadinha que ele está montando para o presidente Bolsonaro e também para o Flávio, né? Tem gente dizendo aí que ele encurralou Flávio Bolsonaro, né? Ora, ele está encurralado, vai ficar inelegível. Calma, não é nada disso, vocês vão entender, tá? Antes de mais nada, deixa o like aí no vídeo, isso é muito importante. E inscreva-se se for novo por aqui, tá bom? Olha só, Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro se posicionar a respeito daquele vídeo produzido por inteligência artificial que foi exibido na Convenção Nacional do PL no último sábado, dia 25 de julho, tá? Naquele vídeo, ele diz claramente, olha, eu sou fruto de um trabalho feito por IA, inteligência artificial, não sou eu, Jair Messias Bolsonaro. Então, a resolução do TSE que versa sobre o uso de inteligência artificial não veda o que foi produzido e o que foi apresentado. O que veda? O que fala? Olha, o próprio ministro Cássio Nunes Marques, inclusive, falou sobre isso. Você não pode usar a inteligência artificial para atacar alguém, contra opositores políticos, contra outros candidatos. Agora, se for para falar bem de você ou de algum candidato, tudo bem, pode usar. Isso já está pacificado e o próprio ministro Cássio Nunes já disse isso. Mas ao dar 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro se posicionar, o que ele faz? Ele cria aí, olha só, duas situações. A primeira, é óbvio, a gente sabe que o Bolsonaro nem sabia provavelmente desse vídeo, né? E é óbvio que a defesa vai negar. Não, Bolsonaro não sabia, porque se Bolsonaro admite que sabia, que autorizou a imagem dele para esse vídeo, né, produzido por IA, ele vai estar aí, segundo o entendimento do próprio Moraes, quebrando, desrespeitando as medidas cautelares e vai ser conduzido de volta para a cadeia, para a Papuda, vai tirar a prisão domiciliar dele, né? Muito provavelmente essa é a intenção dele, do Moraes. Pois bem, se por acaso ele nega, o entendimento é que ele joga a batata então para o Flávio. Ora, então se o Bolsonaro não autorizou, então o Flávio usou, a campanha do Flávio usou sem autorização, então isso aí é uma provável deepfake e tudo mais, e aí vai entrar com ação contra o Flávio Bolsonaro e tornar ele inelegível. Ora, não vai colar porque, como eu disse, na sanha de tentar perseguir alguém, e quando a gente está cego, né, ávido por perseguir alguém, por censurar, por calar, por ferrar uma pessoa, como obviamente é o caso do presidente Bolsonaro, né, está sendo perseguido claramente, você fica cego, cara, você não percebe os erros que você comete. Fazendo isso, Moraes deixou claro, mais ainda, que está exclusivamente preocupado em perseguir Jair Messias Bolsonaro e interferir no processo eleitoral, mesmo sem, e aqui vem o ponto principal, estar no TSE. Ele não é mais presidente do TSE. Ele não está mais à frente do TSE, como estava em 2022, lamentavelmente, né? O presidente do TSE atualmente é o ministro Cássio Nunes Marques, sendo seguido pelo seu vice, André Mendonça, 2 ministros técnicos que, historicamente, até agora, vem cumprindo a lei e a Constituição. E o próprio ministro Cássio Nunes Marques já disse, usar inteligência artificial é lícita desde que seja para falar do seu candidato, falar bem, ou de si próprio. O que você não pode é fazer ataques, deepfakes, contra outros candidatos. E não foi o que aconteceu. E vejam só, essa ação, o PT correu logo para entrar com ação no Supremo, né? Inclusive, pessoal, essa é uma questão que eu falo sempre. Quando tem algumas questões, digamos, que tem repercussão e tudo mais, a direita parece que está dormindo em berço esplêndido. Os deputados de direita, eles não entram na justiça, eles não vão buscar o Ministério Público, eles não impetram ações, eles não fazem nada. A esquerda bate ponto no Ministério Público e no STF. Esse é um dos motivos que eu coloquei o meu nome à disposição para deputado federal aqui por São Paulo. Cara, se eu for eleito, eu vou bater carteirinha, eu vou bater ponto no Ministério Público. Mas vai ter um assessor meu lá 24 horas por dia, meu amigo. A esquerda falou um A, qualquer um de esquerda. Falou um A, eu vou entrar com ação. No Ministério Público, no STF, aonde for possível. Eu vou usar todos os recursos possíveis, imagináveis e à minha disposição
para lutar contra a esquerda, para dar dor de cabeça para essa gente. Eles vão ter que gastar recurso, tempo, dinheiro para se defender das mentiras que eles veiculam o dia inteiro. A direita, os parlamentares de direita que foram eleitos aí, a maioria está preocupado com um videozinho na internet. Não estão trabalhando de fato. Enfim, o que acontece agora? Olha aqui. Nunes Marques será relator da ação do PT contra vídeo de IA de Bolsonaro. O vídeo gerado por inteligência artificial mostra o ex-presidente Bolsonaro declarando apoio à candidatura do filho Flávio à presidência, o que não tem nenhum problema segundo a justiça, segundo a lei, a resolução do TSE. Essa ação está com Cássio Nunes Marques. O ministro Alexandre de Moraes não pode fazer nada, para ser redundante, absolutamente nada contra o Flávio neste momento. Deicon, mas tem aquela ação que está correndo, não é uma ação, né, pelo que o Flávio falou lá atrás do Maduro, quando o Maduro foi capturado pelos Estados Unidos e tal, né? O Lula será delatado. O que tem é uma investigação, um inquérito, né, que foi aberto aí pela Polícia Federal a mando de Alexandre de Moraes. Inquérito não é um processo, tá? Isso pode até vir a ser um processo, se assim decidir o delegado e se assim aceitar o Ministério Público. Entretanto, ainda que vire um processo, ainda que, sabe, isso vá parar no Supremo e nas mãos de Alexandre de Moraes, como certamente seria, não podia ser diferente, e ainda que ele atropelasse todos os ritos, todos os prazos, não daria tempo de tornar o Flávio inelegível para esse ano. Então o Flávio, ele é o candidato, ele vai disputar e não tem nada que impeça isso. Ele será o candidato, né? Agora, se ele não for eleito, bom, aí é outra história, meu amigo. Aí provavelmente o Flávio vai ter o mesmo destino que o pai. Vai ser perseguido, calado, censurado, preso, inelegível e por aí vai, né? Porque essa gente não joga limpo. Então é por isso que a gente precisa eleger Flávio Bolsonaro, maioria no Senado, nós temos condição para isso. E talvez aí, eu não digo uma maioria na Câmara, vai ser muito difícil, mas pessoas boas, competentes, comprometidas e que não tenham o rabo preso, como este que vos fala. Eu sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo e você que conhece o meu trabalho sabe que pode contar comigo, sabe que eu farei um bom trabalho, sabe que eu tenho um comprometimento, sabe que eu farei a coisa certa lá. E você que ainda não conhece, é novo por aqui, acompanhe e veja o meu histórico desde 2018 falando a mesma coisa, na mesma linha de raciocínio, defendendo as mesmas pautas, os mesmos princípios. Nunca estive fora do campo da direita. Nunca virei as costas para o nosso presidente Bolsonaro, como muitos fizeram ao longo desses anos. Como, por exemplo, quando o Bolsonaro estava na presidência, Sérgio Moro era ministro da Justiça, estávamos em plena pandemia, né? Pessoas sendo presas na rua por apenas estarem andando na rua. Uma mulher de biquíni foi presa na praia, só estava ela na praia e ela foi presa. Eu me lembro desse caso. E cara, isso gerou uma revolta muito grande, né? Porque foi aí um projeto tirânico em vários locais. E Bolsonaro se revoltou com isso também e cobrou publicamente numa reunião ministerial. Na verdade foi uma reunião fechada, que depois foi tornada pública. E ali a gente viu que ele defendia o povo brasileiro, que ele se preocupava com o que estava acontecendo. E cobrou dos seus ministros, especialmente Sérgio Moro, que fizesse alguma coisa, que no mínimo se posicionasse. E o Moro não gostou de ser criticado ali na frente dos outros ministros. Ele se achava intocável, né? Até então era o herói nacional que prendeu o Lula e não sei o quê. E dali começou, né? Depois de um tempo saiu atirando, dizendo que ele interferiu na Polícia Federal. O ponto é, quando isso aconteceu, muita gente abandonou o barco. Muita gente se dizia, agora eu não apoio mais Bolsonaro. Eu não. No mesmo dia, na verdade minutos depois que aquilo aconteceu, eu vim a público, abri uma live e expliquei, calma, não é isso que vocês estão pensando, a gente tem que confiar no presidente Bolsonaro. O Moro, ele tem um ego inflado, ele acha que é maior que Bolsonaro e ele deu um tiro no pé. A história, o tempo provou que eu estava certo. Mas não porque foi algo da minha cabeça, não. É porque eu já conhecia o presidente Bolsonaro, eu sabia da índole dele. Portanto, quando você conhece os princípios e sabe a índole de alguém, você sabe que, cara, você não vai se decepcionar. E Bolsonaro nunca decepcionou. Depois, mais pra frente, teve aquele 7 de setembro de 2021, onde foi o maior da história, e aí o presidente Bolsonaro falou que não ia mais obedecer a Alexandre de Moraes, aquilo inflamou o Brasil inteiro, e no dia seguinte veio a carta redigida pelo Temer e o acordo que foi feito com Moraes. A gente sabe que o acordo não foi cumprido e tudo mais,
Mas quando veio aquela carta, foi um banho de água fria e muita gente também pulou do barco novamente. Aliás, os mesmos, hein? Os mesmos e muita gente aqui em São Paulo, inclusive, tá colocando seu nome à disposição para ser candidato, inclusive. Mas pularam do barco lá atrás. Ora, aí vai de você confiar nessas pessoas ou não. O que eu estou provando aqui, mostrando para você, é que eu não pulei do barco. Eu sempre estive do lado do presidente Bolsonaro. E você tem que priorizar as pessoas que sempre estiveram no aspecto que você defende, né? Se, dependendo da ocasião, o cara pulou do barco por conveniência, por medo, ou sabe-se lá qualquer outro motivo, eu não acho que ele merece a sua confiança. Então, eu peço que você confie em mim, peço que me dê esse voto de confiança, que apoie o meu trabalho. E no próximo dia 2 de agosto haverá a convenção partidária do Podemos, né? É o partido que eu estou inserido, que me confiou a legenda, que me deu essa oportunidade e serei confirmado como candidato a deputado federal aqui por São Paulo. Eu espero contar com seu apoio. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.